Eu perdi a conta de quantas vezes eu amei um artista e, conversando numa roda de amigos, alguém surge com algum podre absurdo sobre aquela pessoa que talvez até estrague por completo a minha experiência consumindo aquela obra. E não precisa nem ser só esse caso. Eu lembro muito bem daquele luto coletivo que teve quando o Michael Jackson morreu. Depois desse dia, eu só ouvi Michael Jackson o dia inteiro na escola. Era só Michael Jackson compartilhando música um com o outro. Até que um dia, o óbvio surgiu pra mim, que foram as acusações que todo mundo conhece, que todos nós conhecemos, e que não vale entrar a fundo aqui, mas que envolve diversos menores de idade, um processo super complexo que rendeu muitos documentários, você consegue encontrar. A questão é que depois disso eu realmente não sabia o que fazer com Michael Jackson. Eu só sabia que não queria viver uma vida em que eu nunca mais fosse ouvir Billie Jean ou Thriller. E isso que me abalou, porque continua abalando, sabe? Sempre que minha resposta para isso é caso a caso ou preto no branco, indagando sobre isso que o tema de hoje surge. O meu nome é Rafael Dutra, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia, sou psicanalista e hoje o tema aqui é sujeito e identidade, ou melhor, o que você vai fazer com a sua tatuagem do Harry Potter. Na psicanálise, nós não compreendemos o sujeito como simplesmente solto no tempo e no espaço. Desde o nascimento, como vai se dizer nosso querido Lacan, Jacques Lacan, o sujeito ele se inscreve na lógica do outro, na lógica da linguagem. Isso quer dizer que seu inconsciente, que vai ser desenvolvido a partir dessa linguagem, vai fazer sua constituição a partir também de uma alienação ao outro. Tem algo ali da experiência humana que vai ser extremamente peculiar no campo de como a gente se relaciona com esse outro pessoal ou mesmo esse outro cultural. Daí, inclusive, que surgem nossas noções de normas, limites, transgressões, etc. Nesse contexto, ampliando mais a lógica do Lacan para um contexto do materialismo histórico dialético, o sujeito ele está intrinsecamente ligado ao contexto político, histórico e de classe ao qual ele se vê inserido. E é nesse mundo que ele vai procurar estabelecer os alicerces da construção de si, trazendo dessa cultura traços fundamentais da construção da sua própria personalidade. Ou seja, o ser ele não está desconexo daquilo que consome, daquilo que ele produz. E isso está intimamente ligado a ele. Temos também algo intrínseco dentro da gente, que é o que o Lacan vai chamar de falta, que é aquilo que a gente tenta preencher pelo mundo, pelo desejo, mas que sendo apenas uma ilusão se torna uma caminhada contínua de tentativas e tentativas pela vida na espera da gente se sentir completo, coisa que no fundo nunca vai acontecer. No momento em que a sensação de preenchimento dessa falta que existe dentro da gente acontece, alguma outra coisa já surge no mesmo lugar. E nesse ponto, surge essa corrente econômica quase abstrata que a galera tenta entender ainda hoje, que é chamada neoliberalismo. Esse neoliberalismo que define a pós-verdade, as relações econômicas do sujeito no contemporâneo, que permeia a forma como ele vê o mundo e diz, sou a única escolha. Ou como diria a desquerida Margaret Thatcher, não há outra saída. O neoliberalismo ele chega com as suas formas mercantis de se compreender a cultura e oferece ao sujeito fragmentos de identificação com esse mundo, sempre a partir de um consumo material ou mesmo ideológico desse mundo. O ser passa a querer se identificar com aquilo que ele consome e assim também vai integrá-lo como parte de si. Adorno vai caracterizar, vai chamar isso aí como parte do funcionamento da indústria cultural, em que a produção cultural é instrumentalizada e esvaziada a partir de utilidade ideológica, principalmente do capital. A cultura, ela se torna algo a se assimilar a um commodity poderoso, manipulável, e o sujeito do contemporâneo se vê procurando por sua identidade que está por aí no campo do outro. A música, o filme, o livro, nesse processo todo, se vê então ligados a uma figura importante aqui, que é a figura do artista. E diferente de outros tempos históricos, esse artista ele não terá apenas sua arte consumida, mas também a sua
biografia. Se em algum momento apenas a obra Guernica era importante, a vida do Picasso também vai passar a ser importante, principalmente porque agora a gente passa a ter acesso a ela. Antigamente não. Isso é traduzido pela filósofa Claire de Derrille, não sei como que fala o nome em francês, de Derrille, no livro Monstros, o Dilema do Fã, que ela até brinca que se em algum momento você só tinha curiosidade sobre a vida de John Lennon, mas possuía recursos limitados para acessar ela, hoje você consegue saber até o nome do cachorro do vô do John Lennon. E aqui que continua o problema. Porque ela fala justamente da forma como passamos a consumir a arte. Esse outro é representado por esse artista e que produz essa arte que tão forte vai dialogar, né, de forma íntima com o sujeito, ela se faz também como um outro idealizado. E a quebra dessa idealização causa uma quebra íntima e pessoal do sujeito com ele mesmo. Entendeu o tanto que o buraco é mais fundo? Em outras palavras, falar dessa obra é falar de você mesmo, de si, porque ela se integra a você. A monstruosidade de um artista fala sobre o conflito seu, pessoal, e como lidar com aquela transgressão. Porque ignorá-la, talvez, escancarasse ao mundo, ao outro do mundo, que você não liga para o que esse artista fez, o que não é necessariamente verdade. Porque o afeto pela obra não se dá no campo da escolha consciente, e sim numa instância formativa. O Radiohead, por exemplo, é a banda da minha vida, facilmente. E os últimos anos eles foram horríveis para os fãs da banda, porque o vocalista Tom York, ele se mostrou, em grandes palavras, um bundão na hora de falar sobre o genocídio que está acontecendo na Palestina por Israel. A banda ela sempre foi famosa por construir um retrato incrível da música moderna, com as nuances do nosso sofrimento frente à solidão, da tecnologia, do vazio, do contemporâneo. E o disco In Rainbows, inclusive, que eu tenho aqui, talvez seja um dos discos mais absurdos que eu já ouvi na minha vida. E também foi a primeira banda que fez eu e minha esposa começarmos a conversar. Dito isso, vocês imaginam minha frustração quando o vocalista diz um grande "a gente tem que ver os dois lados" do conflito ali nas redes sociais dele, entende? Em uma dimensão similar, mas não igual, Harry Potter foi o livro que me fez começar a ler, por exemplo. Foi importante na minha adolescência e também minha primeira tatuagem, que eu tenho aqui, esse 9 3/4. Depois da autora se declarar uma transfóbica assumida, porém alguma coisa ficou opaca ali em mim com aquela obra. Algo parecido com Radiohead. Como se essa biografia do artista contaminasse a obra. A autora do Monstros, ela diz um processo similar que ela teve, mas com o Roman Polanski, que foi um diretor monstruoso ali de fato, mas super importante, querendo ou não, da história do cinema, que fez O Bebê de Rosemary. Descobrir esse ato monstruoso desses artistas que a gente ama é quase notar uma mancha que se destaca na gente. Em última instância, quase uma traição mesmo. A gente se sente traído por aquele artista. Como ele pôde fazer isso comigo? Mas isso destaca uma questão ainda mais importante, levantada ali pela autora, e que a gente pode colocar no prisma psicanalítico, que é a questão: o que a gente faz com o monstro que a gente ama? O que fazer com esse amor que continuamos sentindo por algo e que agora se faz agridoce, mas não para de existir? A forma como consumimos cultura faz impossível de separarmos a obra do artista, bem como separarmos essa obra de nós mesmos. Ela se faz enquanto uma camada simbólica, e a resposta do que fazer com ela, então, vai ser extremamente individual. É parecido com um fenômeno que vemos do sujeito com a família, se a gente for ver. Tios, pais, pessoas que estão ao nosso lado e que podem ser monstruosas, e que mesmo assim, pela dualidade do nosso sentimento, despertam a angústia da nostalgia do passado emocional de eu queria odiar essa pessoa, mas por alguma razão ainda amo essa pessoa. Isso porque as relações humanas são mais complexas do que podemos colocar no papel. O sentimento humano ele é complexo e, por vezes, destituir o outro soa como destituir a si mesmo, ou aquilo desse outro que está internalizado em você. No fim, é super justo que você tire a sua tatuagem do Harry Potter,
caso você queira. Talvez eu faça isso no futuro, mas eu vou fazer isso com a noção consciente de que isso não necessariamente vai fazer eu odiar a obra ou ignorar o papel que essa obra teve na minha vida. Esse aqui é um pós-crédito que eu tô gravando, inclusive para você ali conhecer minhas outras redes sociais, no psi.rafaeldutra, no Instagram. E outra coisa, tem 2 adendos que eu gostaria de fazer. Que primeiro é o conhecimento do amor segundo Bell Hooks, que pode ser um ato revolucionário. O amor, principalmente enquanto potência de ato revolucionário, certo? Então, acredito que tem algo desse afeto que não sei responder no momento, que possa ser utilizado na ressimbolização daquela obra ou na retomada daquela obra, não do artista, mas daquela obra por nós mesmos, certo? Outra coisa é o comentário da resposta que geralmente a galera dá para esse conflito, que é parar de consumir, parar de pagar por aquela obra. A Claire Dederhill também dá uma resposta a isso, que eu concordo, que é pensar nesse problema sob uma lógica de consumo só reafirma a lógica neoliberal que a gente tem do consumo de cultura. Não sei, logo não acredito que a resposta desse conflito interno está tão somente em você, por exemplo, baixar pirata aquela música ou baixar de forma pirata aquele livro do Harry Potter, sabe? Não se dá somente nessa camada econômica. O consumo é a resposta que o neoliberalismo dá pra gente e é justamente aquilo que a gente precisa fugir.